Oi, pessoal. Oi, Laila. Oi, pessoal. Bom, tô aqui hoje para falar sobre o meu passeio, né? Minha ida para Chernobyl. Então aqui vocês já podem ver que tem dois tipos de máscara que eram usados. Tem algumas que aparecem na série da HBO. Essa daqui, que é a portátil também. Ela é sufocante, tá? Mas resolvi falar sobre esse passeio porque em função da guerra agora, né, da Rússia com a Ucrânia, muita gente pergunta, e agora, né, que os russos tomaram Chernobyl, o que vai acontecer, qual é o perigo, vai ter passeios ainda, vai ter tours, né, pra lá. Então eu resolvi, todo mundo perguntar, mas como é que foi quando você foi? Eu fui em 2020, né, antes da pandemia. E eu já havia estado eu fiz uma viagem pelo leste europeu. E eu comecei por Budapeste, depois Bratislava, Viena, Praga. Depois de Praga eu fui para Polônia, para Cracóvia, onde eu visitei Auschwitz, que isso também é papo para um outro vídeo. E depois para Kiev, né, que é a capital da Ucrânia. E eu sempre tive muita curiosidade para visitar o sítio, né, de onde essa tragédia que aconteceu no dia 26 de abril se deu. Então eu fui atrás antes da viagem e pra quem não sabe, não é só chegar e decidir, vou fazer um tour por Chernobyl, vou alugar um carro, vou ir pra lá e tal, não. As forças militares de Kiev que cuidavam até então, né, antes dessa invasão. Tudo que eu vou falar é antes desse cenário trágico que a gente tá vivendo agora dessa guerra. Mas eu tô mexendo aqui porque os cachorros estão aqui e aí eles querem ficar aparecendo, ó. Ó, o Léo tá aqui, a Laila tá aqui na minha frente, né? Tá aqui na minha frente, querendo aparecer também. Mas enfim, deixa eu continuar. A gente agenda um passeio o tour, né? O passeio fica parecendo uma coisa lúdica, né? Mas não é nada legal, assim, não é nada alegre. A gente agenda o tour nas agências credenciadas pelo governo, autorizadas pelo governo, na verdade. E tem uma lista de requisitos que você tem que preencher. Uma é que você tá ciente dos riscos que você tá correndo. E a entrar na área de exclusão. A área de exclusão, na verdade, é um raio de 10 quilômetros ao redor do reator. Quando você começa, você pega a van em Kiev e fica mais ou menos 1h30 da capital, Chernobyl. A entrada de Chernobyl. Chernobyl é uma cidade abandonada. Poucos residem lá. Os teimosos, no caso, que foram evacuados, mas voltaram porque não se adaptaram a uma vida na capital ou em outra cidade. Então eles vivem uma vida pacata, como se nada estivesse acontecendo, com já mazelas, né, decorrentes da exposição à radiação. E aí você entra pro Chernobyl, tem vários checkpoints onde você desce, é checado o passaporte, é checado o nível de radiação. Quando você chega em Chernobyl, você recebe um colarzinho, que no final do passeio você vai medir os níveis de radiação e toda hora é medido. E também você tem um contador Geiger para você ir medindo os lugares que você está. Se eu fiquei com medo, fiquei, né? Sou normal, fiquei com medo, mas também pesquisei que esses tours autorizados, né, não são os dark tours, que são aqueles onde eles invadem a zona de exclusão sem acompanhamento nenhum, invadem prédios. E aí você entra em Chernobyl, faz o checkpoint. Você não pode ter nenhuma parte do corpo descoberta, assim, do pescoço para baixo. Sapatos de borracha, com solado de borracha. Você não pode ir com casacos grandes, porque se você for, por exemplo, sei lá, amarrar seu sapato, seu casaco não pode encostar no chão, porque tudo que cair no chão fica. Comprei um celular top, vou pra lá, caiu no chão, fica.
tá? Fica, então, durante o passeio, durante o tour por Chernobyl e por Pripyat, que é o principal, a gente vê vários objetos largados no chão, são gorros, luvas principalmente, borrachas de cabelo, prendedores, enfim, coisas que as pessoas deixaram cair e não pode pegar de volta. Então essas são as instruções assim básicas, né? Não encostar em nada, não sair da trilha onde o guia, porque o guia ele vai nos explicando toda a história para quem não conhece. Aliás, eles odeiam a série da HBO. A gente visita depois de Pripyat uma estação russa de telecomunicações que fazia triangulação. E lá você vê HBO assim escrito no lixo e tal, então é bem... porque eles acham que eles não contam a verdade. Só que pra quem acompanhou a série, pra quem é da minha geração e sabe do que foi o desastre, sabe também que a Rússia, né, na época Chernobyl fazia parte da Rússia, e continua uma estatal até hoje, né, tudo controlado pelo governo, então ele só tem informações que o governo decide que a população saiba. Então, no dia do desastre, no dia seguinte ao desastre, não deu uma nota de 20 segundos no principal jornal, dizendo que tinha ocorrido uma explosão, mas estava tudo controlado. Inclusive, no dia da explosão, na noite da explosão, as pessoas dormiam, acordaram, que era um domingo, foram passear, inclusive naquele parque, né, emblemático, que nunca chegou a ser inaugurado, porque ia ser inaugurado na outra semana. E a gente vai indo pelos lugares que até então eram visitados por pessoas, pelas crianças, pelos trabalhadores. E te dá uma sensação muito estranha porque você sente a tristeza física. É como se a tristeza chegasse, escorasse no seu ombro e dissesse assim, olha, vou te acompanhar por esse tour. Então Chernobyl não tem nada demais, assim, a gente passa meio voado por Chernobyl até chegar em Pripyat, que foi a cidade construída para os trabalhadores e familiares dos trabalhadores da usina. Tinha cerca de 10 mil pessoas que moravam lá, vários prédios, escolas, clubes, bares, enfim, uma cidade. E conforme você vai andando, dias depois do desastre, ninguém sabia ainda a proporção e a periculosidade da exposição à radiação a níveis imprescindíveis. E houve muitos saques. Saqueadores levaram tudo que era de metal na época para vender, objetos de valor. Então, quando você anda pela cidade, você vê assim as coisas vazias, onde era um supermercado, tudo vazio. E também gente que entrou lá e modificou o cenário para ficar assim mais atrativo, mais dramático. Por exemplo, quando você passa por uma escola, você vê as classes arrumadas com alguns livros no chão, coisa assim, só que as classes não ficaram arrumadas, né? Bonecas, brinquedos assim posicionados estrategicamente sobre alguns escombros, então você vê que foi mexido, foi uma cena mexida. Mas isso não te tira a sensação de, nossa, famílias moravam aqui, pessoas moravam aqui, tinha uma vida que de repente, de uma hora para outra, por um erro humano, elas tiveram que abandonar suas casas, abandonar sua vida. Elas puderam sair só com o que conseguiam carregar nas mãos, ou seja, tipo 2 sacolas. Animais não puderam ser levados, tá? Então existe também muitos boatos sobre os animais de Chernobyl. Lá tem cachorros que são comunitários, tá? Como eu visitei o lago também, não tem nenhum peixe de 3 cabeças ou coisas assim. O que existem são como algumas crianças que nasceram posteriormente ao desastre, que são a falta de membros ou algumas doenças, principalmente relacionadas à tireoide. Câncer de tireoide é muito comum também para quem vivia lá, porque nem todo mundo morreu, tá, pessoal? Todo mundo pensa, morreu. Não. A estimativa que foi dada é muito menor. E a gente não vai ter nunca uma noção exata da quantidade de mortos, porque como foi uma exposição à radiação, ela desenvolveu doenças nas pessoas ao longo da vida, né? Como faz 36 anos que aconteceu, e que as pessoas estão pagando ainda até hoje. E a gente visita esses lugares, não pode entrar em prédio algum, a gente só vai, segue uma trilha, né, liderada pelo guia,
Então essas imagens que a gente vê de prédios, dentro do prédio, da piscina, né, que foi retratada em Call of Duty também, que ficou famosa por causa disso, só pode entrar lá com roupas especiais, né, roupas contra a radiação. Outras imagens que tem foram obtidas de forma ilegal, né, foram invasores. E aí a gente passa por Pripyat e chega até a usina, o reator, onde você só pode tirar a foto em uma direção. Por quê? Porque se você fizer, por exemplo, uma panorâmica ou colocar muitas fotos, muitas selfies lá de vários ângulos, eles têm muito medo que terroristas pudessem planejar algum alvo, alguma invasão. Quiçá, né, gente? Soubesse que o perigo morava ao lado, literalmente. A gente almoça na usina, a gente compra o tour e aí te dá direito à ida, à volta, ao tour guiado e ao almoço você almoça na própria usina, onde os trabalhadores da usina almoçavam mesmo. Ah, mas não é contagioso, não tem contaminação. Ainda tem contaminação, tá, gente? Mas nesses lugares que é passível de visita, que é autorizado, o nível é muito baixo. Mesmo assim, você passa por aparelhos a toda hora para medir, né, o nível de radiação. Então, almocei na usina, vi as trabalhadoras. Inclusive, na usina, hoje em dia, trabalham cerca de 300. Hoje não, tudo que eu falo é antes dessa invasão da Rússia, tá? Trabalhavam cerca de 300 pessoas. Em escalonamento, na verdade são 600, né? Mas na base plant lá, 300, por quê? Porque eles podem trabalhar 15 dias, no máximo. E aí eles voltam pra Kiev ou para suas cidades. Mas na usina mesmo não pode ultrapassar 15 dias. Então eles fazem um revezamento. Lá você vê o ônibus, você vê as pessoas trabalhando, né, na manutenção. Em 2017 foi acoplado o sarcófago na usina, que é para durar 100 anos até então, né? O sarcófago foi todo construído fora, longe da usina e depois arrastado por trilhos até encaixar. Essa história toda é contada, também é muito interessante a forma que foi usado. E é muito... E daí eles são mostrados fotos de antes e depois. Então é muito triste você ver que uma população inteira de uma cidade foi dizimada por erro humano, por erro de governo, por erro estratégico. E muitas pessoas ainda estão pagando preço até hoje, né? Quem quiser ver as fotos, os vídeos da usina de Pripyat, do uso dos checkpoints, essas máscaras, como se tratava de uma usina nuclear, essas máscaras aqui nucleares, elas tinham milhares e milhares em estoque para, se caso a população precisasse um dia, né, seria distribuída. Como ocorreu o desastre e não foi distribuída, elas foram descontaminadas e a gente consegue comprar, né, por um precinho não muito amigável, mas enfim. Eu achei interessante porque quem visita um lugar assim, assim como quem visita Auschwitz, sai transformado. Você entra uma pessoa e sai outra. Porque você dá muito valor até pra planta que você pode cultivar na sua varanda. Que quem morava lá nunca mais vai poder fazer isso. Né? A floresta vermelha, que teve que ser totalmente enterrada, e mesmo assim ela é um lugar... Você vê muita natureza lá. Você vê muita natureza porque as árvores cresceram, né? Elas se adaptaram à radiação, mas elas não podem ser tocadas, os frutos não podem ser comidos. Então é uma coisa que a tristeza, ela é física. Ela se instaurou lá de forma física, a tristeza. Então você sai de lá com um sentimento de valor à vida, de valor às pequenas coisas, que pessoas que tiveram lá tiveram que largar tudo. E é uma sensação assim muito horrível. Eu espero que o povo que tem invadido lá agora, que ainda corre muito risco, porque se acontecer alguma coisa naquele sarcófago, né, toda a população de um continente até mundial vai sofrer as consequências. Mas quem quiser acompanhar, quiser ver mais, tem nos meus destaques do Instagram, tá? Que tá aqui embaixo na descrição. E esse foi um pouquinho do que eu vivi, porque é indescritível o sentimento de estar num lugar assim.
Mas muitos amigos, muitos alunos pedem, como é que foi? Então, decidi gravar esse vídeo pra falar um pouco dessa experiência. E quem não assistiu ainda a série da HBO, pra mim, que eu estive lá, é uma das séries mais verdadeiras e que se pode ter uma ideia realmente do que aconteceu lá naquele dia, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção. E o meu Insta tá aqui, segue lá e acompanha os destaques que tem muito conteúdo interessante sobre Chernobyl lá também. Beijo.